Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Papo EdTech. Percebo que estamos aqui num ambiente diferente no nosso estúdio aqui, com essa vista maravilhosa da nossa cidade. Estamos na Easy Cowork. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse espaço aqui para você também conhecer. Bom, eu sou Rubens Negrão, sócio proprietário da Código Kid, e ao meu lado estamos aqui com um time de grandes pessoas e eu vou passar para a gente se apresentar aqui. Oi, tudo bem? Eu sou o Fábio Fernandes, também sou sócio proprietário aqui da Código Kid e nós estamos aqui para mais um bate-papo, Papo EdTech. Olá, eu sou o Alexandre, também sócio proprietário da Código Kid. Estamos aqui hoje com uma convidada ilustre. Por favor, Ana. Bom, prazer, gente. Meu nome é Ana Beatriz, mais conhecida como Ana Zubiolo. Sou psicóloga clínica e educacional aqui na cidade de Rolândia. Muito bem. Bom, hoje nós continuamos o papo, que é a nossa proposta aí do Papo EdTech, falando sobre educação, tecnologia, inovação, até porque esse é um tema que poucas pessoas falam aqui em Rolândia, e a proposta nossa realmente era tocar nesse assunto, tocar na ferida de você aí, pai, mãe, ou responsável, que convive com jovens e crianças e que essa galerinha precisa estar realmente por dentro sobre a tecnologia de uma forma construtiva, de uma forma sem ser passiva, proativa. E estamos aqui realmente hoje aí com a Ana Zubiolo. Ana, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, participar com a gente aí do nosso bate-papo. E o tema da nossa conversa hoje é um tema bem provocativo, Alexandre e Fábio? Hoje nós vamos levantar assim, um problema bem crônico que está acontecendo hoje nas famílias, E eu acredito que vai ser de grande valia para todos, que tiverem a oportunidade de assistir esse episódio. E nós estamos abertos também para depois poder bater esse bate-papo em particular, se alguém quiser. Bom, nós nos propomos hoje a tratar um tema que, se você der uma googada aí de novo, ou se você deve ter até recebido esse tipo de informação, que pela primeira vez os filhos estão com o QI menor que o dos pais. Se a gente for olhar das gerações passadas, essa geração de filhos estão com um QI menor que a dos pais. É isso mesmo, Alexandre? Pois é o que o escritor Michel Demourguet, em francês, escreveu no seu livro e trouxe uma série de informações científicas ali, Ana? Falando, o livro é A Fábrica de Cretinos Digitais, onde ele contextualiza bem essa questão, essa exposição de telas por parte de crianças ou mesmo de bebês, e o quão pode afetar a neuroplasticidade e toda uma evolução ali da criança, até mesmo do bebê, com relação a essa exposição exacerbada que a gente vê hoje em dia em todo lugar, inclusive dentro das nossas casas, Ninguém aqui achou certo. E que isso pode ser muito prejudicial e a gente precisa estar atento a isso, Ana? Verdade. Bom, apresentar a Ana, A Ana é psicóloga clínica e educacional, e por a conspiração do universo, quando nós convidamos ela para tocar nesse assunto sobre educação, tem esse livro que o Alexandre mencionou, e ela, por coincidência e pela profissão dela, estava debruçada nesse livro aí, e enfim, teremos aí um papo bem rico aí para todos vocês que estão nos assistindo. Ana, por favor. Bom, como o Alexandre trouxe, realmente afeta, o excesso, das telas, da exposição que nós temos hoje às informações, elas não só afetam nós, enquanto adultos, como os mais jovens, principalmente as crianças, no fato da neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de estar aprendendo. Isso, é bom a gente, neuroplasticidade, é uma palavra nova aí, que a gente tem que dar esse conceito aí. Então, neuroplasticidade é a capacidade do cérebro estar se desenvolvendo, estar aprendendo coisas novas. Muito bem, fazer ali as sinapses ali. Isso. E qual que é a melhor faixa
que existem mais sinapses aí das crianças? Olha, das crianças, bem no começo mesmo, elas têm muita... Assim, bebê já tem grandes conexões, né? A partir do primeiro contato que tem com o mundo, né? Eles já estão em contato tanto pelo tato, quanto pela audição, pela visão, né? Então, eles começam a ter bastante conexões desde o primeiro momento que saem ali da barriga da mãe, né? Justamente porque é um mundo totalmente novo, é um universo novo onde eles estão conhecendo, né? E aí é a partir das sinapses, dessas conexões mesmo, que eles vão aprendendo, entendendo, interagindo com o mundo. Então, desde cedo, eles têm muitas conexões. A conexão tende a ficar mais fraca ali no início da adolescência, mas ainda assim ainda existe bastante conexão, bastante neuroplasticidade. Olha, de forma prática, assim, né, que o Alexandre falou, nós somos pais, né? Sim. Então, até nós já erramos, acho que nesse caminho, né, porque os nossos filhos já estão na faixa de 7 anos, Então já. os caçulos. Mas, assim, a gente tem muito orgulho dos pais, né, em ver uma criança passando o dedinho, olha, passando o dedinho no celular, já consegue fazer isso, fazer aquilo, tarará, né? O quão prejudicial isso, assim, de forma prática, né? Isso é para uma criança na faixa aí de 2 anos e meio, assim, 3 anos aqui, acho que é uma fase onde a criança está se descobrindo muito, né? Ou mesmo uma faixa, né? Entre 2,5 e 5, e 5, 7, 8, né? 7, né? Que são os nossos. Aí encaixa, né? Bom, nessa faixa etária, né, é onde eles também já estão andando, já estão falando algumas palavras, né, e aí nisso, quando a gente tem uma exposição muito alta de telas desde muito cedo, muito novo, né, o cérebro da criança ele acaba recebendo muitas informações, então ele acaba criando muito mais conexão, né. Com isso, ele acaba tendo uma descarga muito grande, né, de dopamina, de outros neurotransmissores também ali, que geram um prazer no cérebro, né, ocitocina e tudo mais. E com isso, né, lá na frente, né, a partir dos 2 anos e meio, até mais para frente, ali dos 5, 6, 7, onde a criança vai estar na escola e tem uma alfabetização, né, influencia, né, justamente na alfabetização, né? Então a criança acaba tendo um retardo, um atraso, né, no seu desenvolvimento, seja no desenvolvimento tanto cognitivo quanto no motor, né? Até na fala, na marcha. Inclusive, né, lá na Código Kid, a gente recebe alunos aí com 12 anos, 11 anos, com dificuldade nessa coordenação motora, né? Deficiências motoras. Que até uma das propostas da escola é trabalhar a coordenação motora, né? Dentro da metodologia, né? Então, mão na massa, como a gente estava falando antes, né? Então a criança tem que apertar parafuso, colocar pecinhas, né, pequenas em pontos específicos, né? Então isso a gente vê que o desempenho, né, de umas crianças é bem aquém assim do esperado pela idade, sabe? Com certeza, porque a gente precisa trabalhar, né, essa coordenação motora fina desde cedo, né? Tanto que pais, né, pedem às vezes o que fazer com as crianças, né, como que desenvolver, porque muitas vezes não está na escola ainda, mas querem fazer algumas atividades com os filhos, né? Então essa atividade muitas vezes de pinça, né, que a gente tem, né? Então esse apertar o parafuso, com a tesoura. Né? A gente consegue perceber na hora que chega na faixa dos 10 anos, 12 anos, a caligrafia da criança, né? Sim, porque não tem nem força para não tem ainda segurar um lápis. Exato. Não tem a tonicidade, né, necessária. Eu me lembro que eu apresentei, uma vez eu estava vendo uma revista e dei para o meu filho ver, ele tinha 2 anos e pouco, assim, e ele pegou na revista e fez assim. Para tentar puxar os ombros. Eu falei, opa! Está errado. Eu falei, filho, você tem um papel. Ô, Ana, daí então, você, de acordo, né, com as pesquisas, essa descarga excessiva de dopamina muito cedo, que daí ela faz o cérebro receber outras informações que prejudica depois isso no futuro. É mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso que acontece, né? Porque o cérebro que é o nosso órgão principal, né? Todo mundo fala que é o coração, mas na verdade é o cérebro, né? Quem comanda todo o nosso corpo humano é o cérebro. Inclusive o coração. Inclusive o coração, né? Então, se ele está com excesso de informação, né, ele não consegue
demandar, né, as funções necessárias que o corpo deve seguir. É como se você tivesse o seu carro, né, e você estivesse exigindo muito do seu carro. Você não troca o pneu, você anda sempre na reserva, você quase nunca coloca água, você não troca o óleo do motor, né? E tem uma hora que o carro vai parar. E é basicamente isso que acontece com o cérebro, né? Então, com excesso de informação, né, uma hora o cérebro tende a surtar, vamos dizer assim. É o burnout. O burnout. Né? A ansiedade. Bem acarretado, né, de alguns transtornos aí que as crianças já até nascem, né, dependentes aí. Bom, a informação, né, que, né, os filhos estão nascendo aí estão nascendo não, né, estão nessa geração com QI abaixo a geração dos pais, apontada aí pelo Michel Dermurkert, né? A que ele atribui aí a isso, Alexandre? Num primeiro momento, é a alta exposição, muito tempo exposto à tela, né? A tela que está trazendo informação o tempo todo, informações muitas vezes superficiais e aquele negócio de arrasta para cima, então tudo é muito curto, muito superficial, sem um conteúdo, às vezes sem um começo, meio e fim que dê para ser assimilado e trazer algum aprendizado de fato, né? E também é uma questão ali da criança acabar usando aquele tempo que está na tela, trocando aquele tempo por uma atividade que poderia ser muito mais saudável. Com certeza. Do desenvolvimento que ela necessita até ter. Porque ela está recebendo muito também estímulo não só visual, né, mas o sonoro. Então, hoje a gente vê, né, os pais colocam ali na galinha pintadinha para os filhos assistirem enquanto estão fazendo alguma atividade, ou o Mundo Bita, que todo mundo conhece, né? E ali, tudo bem que estão ensinando, né, sobre atividades, sobre animais, a discriminar. Só que nesse contexto tem muitas cores, né? Tem sons. E aí a criança está sendo muito exposta a tudo isso, e por mais que seja bom por um lado, traz um certo prejuízo. Seria interessante se os pais cantassem com as crianças, né, tirassem um tempo e ensinassem aquilo que está sendo ensinado virtualmente. Porque tem a questão do afeto, né, da atenção, do cuidado, do amor. Com certeza. Né? E isso também influencia ali na aprendizagem e no desenvolvimento da criança. Porque é algo que fica muito passivo, né? É algo que fica muito passivo, a criança não tem protagonismo nenhum naquele momento que ela está ali, né? Então, no contexto do tema e do livro, né, que nós estamos nos baseando aqui, sim, essa geração, ela tá em que faixa etária, assim? São as crianças nascidas a partir de que época, assim, desse contexto? Certo. Bom, coloca aí no contexto de uma geração mais ou menos uns 2007, 2010, ali para frente, né? Que é a geração que já nasceu com o smartphone, com a internet mais avançada. Nativa aí que o pessoal, né? fala, né? Nativa digital, né? Exato. Que já teve os computadores, né? As televisões mais inteligentes, né? Que já tem o Netflix hoje embutido, né? As Smart TVs. Os algoritmos, né? De TikTok, os algoritmos do Netflix, né? Com certeza. Então está mais relacionado a essa geração ali, até uns 2007 para cá. E trazendo até alguns números também, sem trazer muito detalhe, mas algo que chamou muita atenção minha, um estudo a respeito de Brasil, é que o brasileiro, em média, passa 10 horas na frente da tela. 10 horas. Considerando que o ser humano precisa de 8 horas para dormir. Né? E se está passando 10 horas na tela, está sobrando o resto do tempo para quê? Então, esse é um fato já. Inclusive, o Brasil, se eu não me engano, está em segundo lugar, muito próximo do primeiro, só perdendo para as Filipinas, com esse tempo médio de tela. Né? Então, é um negócio extremamente prejudicial, né? Porque a tela ela não está ali só porque a pessoa está trabalhando e realmente está se dedicando a algo produtivo. Muitas vezes, talvez metade desse tempo é um ócio assim, totalmente passivo. Né? Sim, esses tempos atrás, né, eu tive uma atualização no meu celular
E aí, a cada domingo, ele me mostra a média do meu uso, né, na semana. E o quanto, às vezes, aumenta de uma semana para outra, o quanto diminui. Né? Então, a gente mesmo tá dentro, né, inserido nessa questão. O quanto a gente, às vezes, usa muito num tempo que não necessita. Né? Então, às vezes, ficar muito em rede social, né, que vai consumindo. A gente, às vezes, pega, vou ver alguma notícia, eu vou postar alguma coisa no Instagram. A gente posta e o resto do tempo fica vendo vídeo, né? Não, e quando a gente pega o celular para fazer uma coisa e se distrai com outra, esquece do porquê que você pegou, o que você ia fazer com o celular. O quanto isso também interfere, né? Interfere aí na nossa memória. Exatamente. Né? Você falou da dopamina, né? E eu vi um estudo também que às vezes a atenção para as drogas, né, que estimulam dopamina, né, ninguém se atenta o reflexo das redes sociais, que por trás da arquitetura das redes sociais existem profissionais da área de psicologia que entendem da questão de vício, de como que isso se torna viciante, né? Você está hoje ali... a rede social ela é o vício, né? Ela pode ser considerada é a nova droga, vício, né? É a droga digital, com né? certeza. Porque ela vicia, cada arrasta para cima é a dopamina que está liberando. Mecanismo. Né? Então, Olha porque justamente ela curioso. libera dopamina. Né? É o mesmo neurotransmissor ali, a mesma casinha com a chave, né? Então, que se conecta. Por isso que acaba se transformando em um vício. Né? E o vício nada mais é do que hábitos. Tá? São coisas que a gente faz repetidamente, que acaba se tornando um vício. E a gente, né, como pais, né, como educadores, sabendo, porque o problema não é você, às vezes, simplesmente usar, é você saber que você pode estar sendo manipulado. Exato. Né? Você ter um porquê isso acontece, né? Por que isso está aparecendo para mim? Olha, porque em alguma hora você se interessou por aquele assunto. Né? E os pais, né, devem acompanhar o que os filhos estão assistindo, o que os filhos estão curtindo, porque o curtir ali mostra, né, o caminho que o algoritmo vai seguir dentro do sistema. Aí, né? Com certeza. Exatamente. Falando até dessa questão de tempo de tela também, eu vi alguns governos que já estão tomando atitudes para multar os pais que permitem os filhos que vão além do horário estipulado. Eu vi, é China? China e Coreia do Sul. Né? A China, a gente entende que tem uma regulação maior em vários fatores sociais, mas a Coreia do Sul já é muito mais liberal. Né? E ainda assim está tomando muito cuidado com isso. Né? E, realmente, e na Coreia do Sul, se eu não me engano, assim como na China, existem rehabs, ali, clínicas de reabilitação de pessoas que são viciadas em games. Né, tem demanda, né, tem mercado que tem demanda. Porque até quando a gente está falando só de Netflix e de celular, a gente está falando de uma coisa que está fazendo uma descarga ali de dopamina, de outras, né, coisas assim no nosso organismo, e acompanhando. Agora, quando o cara está no game, 10 horas, entendeu? Olha quantas mais coisas ele está absorvendo ali naquele momento, né? E em exagero, né, que é essa droga, esse vício, né? Mas, Ana, por exemplo, só assim, para a gente pegar uma linha do tempo, assim, essa questão da criança lá, 2 anos e meio, 3 anos, começa a contato com a tecnologia e tudo mais, e aí tem uma descarga muito grande de dopamina e outras coisas assim no organismo, e aí ela viciou naquilo lá, e aí ela é mais inteligente quando que ela é pequenininha, e depois que ela está viciada, ela já entrou no flow, e ela, tipo, lá para os 13, 14 anos, ela já está satisfeita com aquilo lá, ou ela não consegue mais ter outras descargas para ela poder motivar a desenvolvimento? Como é que funciona isso? Interessante essa pergunta, porque hoje o que a gente vê muito são jovens que colocam, né, pra gente, trazem para a terapia a questão de um vazio, de terem um vazio, né, de não terem um sentido da vida, de não ter um porquê. Fobia social, então acaba desenvolvendo alguns transtornos, né, não só a fobia social, mas também desenvolve ansiedade, desenvolve depressão, pânico. Então, o quanto isso acarreta, né? Tá vendo? Começa enquanto criança, né? O que leva para a adolescência, para a vida adulta. Né? Crescem pessoas sem ali
um sentido, Sim. sem um porquê. O que eu estou fazendo aqui? E aí para desenvolver e dar esse reflexo que cai no tema que a gente está falando, né? E trazendo para as crianças, né, até o mesmo identificar a expressão de felicidade, tristeza, né, porque não perde esse contato pessoal, né? Não tem mais isso, né? As crianças, se a gente não, enquanto adulto, não consegue, né, nomear, explicar para elas o que acontece, né, lá na frente elas não conseguem entender. Elas mesmas não sabem o que eu sinto, mas por que eu sinto isso, né, da onde que vem, o que eu faço com isso, né, para onde que eu vou. O grande, eu acho que com uma reflexão que não precisa nem ser tão profunda, a gente já vê que uma alta exposição a telas e tecnologia de uma maneira descoordenada e sem ali um controle nenhum, né, de uma maneira muito, muito livre, acaba criando reflexos para o resto da vida da pessoa, né? Então, o grande desafio é a gente saber como contornar isso, sabendo que, ao mesmo tempo, é algo que é muito acessível, é algo que é socialmente aceito, né? Não é feio ficar vendo um celular, né? Devia ser, né? Mas não é, por exemplo, a criança ali. Você colocou isso, não é feio, mas chegar para terapia com isso é motivo de vergonha, viu? Não que nós, terapeutas, consideramos, né? Mas as pessoas consideram vergonha vir para terapia por conta disso. E não deveria ser. Não né? deveria. É uma preocupação prudente, né? Então, diante disso, quais alternativas nós temos para poder conviver bem com a tecnologia e, ao mesmo tempo, esse equilíbrio, né? Manter esse equilíbrio, se desenvolver bem, né? Ter um relacionamento social, a tecnologia, né? Não é o caso, não é isso, não, de forma alguma, né? Não, a tecnologia veio para ficar, né? Não tem como a gente falar assim, vamos zerar a tecnologia no mundo, porque isso não existe, né? Ao passo que ela tem coisas ruins, tem coisas boas também, né? Então, temos muitas informações, então a gente tem que saber filtrar, né, aquilo que realmente é bom para mim e o que não é. Porque é muito fácil eu colocar uma foto bonita no Instagram. Mas, lógico, eu não vou colocar o dia que eu tô chorando, eu não vou contar o que aconteceu de ruim na minha vida, porque eu não quero que as pessoas saibam a parte feia, né, o que acontece. Mas também existe. Né? Então, a gente filtrar, né, entender que aquilo que a pessoa está postando não é o 100% da vida. Que daí você já entrou em outra seara, né? Que é essa do comparativo, né? Porque a gente estava falando de consumir a tecnologia, né? Sim. Agora, quando a pessoa está comparando o palco da outra, né, com o bastidor dela, aí o negócio... Sim, mas aí ela também está consumindo ali. Claro. Né? Está consumindo aquelas informações, então filtrar as informações que você tanto busca ou tanto vê na internet, né? Enquanto pais, né, vocês estarem presentes na vida dos filhos, saberem realmente que conteúdo está vendo, né? Tá conhecendo ali melhor, também restringir o tempo, né? Não é porque a gente tem 10 horas, né, que a gente vê que a gente vai ver essas mas a gente 10 pode horas. ficar tranquilo com 6 horas, assim? Talvez. Não, falando assim, de uma forma bem séria, assim, né, para não fugir do assunto. Idades e tempos, né? A gente sabe que exagera, né? Mas, assim, o que é o ideal, assim, pela experiência profissional? Olha, de 0 a 2 anos, nada. 0. Vai na viagem e fica cantando. Sim. Igual antigamente, né? Então, de 0 a 2 anos, nada. Né? A partir de 2 anos, de meia hora a 1 hora, né? E vai aumentando gradativamente, né? Mas nada que chegue daí às 10 horas. Que até para nós é prejudicial, tanto que afeta no sono, né? Então a gente acaba consumindo muito mais do que dormindo. Sim. E por conta disso, muitas pessoas também acabam desenvolvendo insônia, né? Insônia, Ansiedade. Então, é reduzir o tempo, é filtrar, né? Os pais estarem atentos àquilo que o filho está vendo, né? Eu até coloco assim de retardar, né, a apresentação ou até mesmo o uso das tecnologias. Então, pai, quero um tablet. Qual a necessidade, muitas vezes, de uma criança, às vezes, ter um tablet? Né? Ou mesmo controlar esse uso. Então vai ser para X coisas. Né? Não vai poder baixar tudo, né? Tem um controle parental. Também não se pode ver tudo
na TV, né? Tudo tem um porquê, tem um controle, tem que ter um limite. E eu acho que é um assunto que está vindo à tona cada vez mais, a gente está percebendo já consequências, né, na sociedade, mas ao mesmo tempo, se nós vemos em outras frentes que a educação, a questão dos pais se envolve muito, e a gente viu que evoluiu bastante, e tem muito a evoluir ainda, é a questão da nutrição. Né? Por exemplo, que antes qualquer criança, desde que ela começava já a mastigar alguma coisa, já comia chocolate, sorvete e tal. E eu vejo que há uma restrição muito maior, uma preocupação muito maior por parte dos pais hoje. Claro, não é talvez nem a maioria, mas eu já percebo em uma certa escala essa preocupação da questão nutricional. Né, da criança ali, informação de não ter acesso muito a doces, a tudo mais, que isso pode prejudicar e ser levado ali toda para a adolescência, até para a fase adulta, né? Então é algo também que, a partir do momento que você cria ali um entendimento que isso faz mal, né, que vai gerar ali algum problema, também começa-se a ter um paralelo, né? Um paralelo, isso, exatamente. Então talvez esse seja esse momento de ruptura, né, onde está começando a ser entendido, absorvido que essa conduta que existe atualmente não é mais correta. Né? Mas também, falando em desafios, né? Qual que seria o maior desafio? É ocupar esse tempo, que, já que não é para ficar na tela, com uma atividade produtiva. Né? Vai fazer o quê com essa criança, né? Com esse jovem? Ana, é o nosso dilema, assim, porque a gente, né, pega depoimento de pais que falam, não, mas o celular, o meu filho já domina. Então, no subconsciente, né, de alguns pais, ele dominando o celular, ele domina a tecnologia. Então, os pais encaminham os filhos para outras atividades, porque pensam que o filho, numa aula de robótica, programação, uma aula de desenvolvimento de games, ele já domina isso por estar dominando o celular, né? Sendo que numa aula realmente ele passa a ser não só passivo, né? Dominando o celular, né? Dominando a tecnologia, para realmente criar a tecnologia. Entender o que está por trás dela, né? Porque o que a gente vê na frente é uma coisa, né? Por trás é totalmente diferente. E não é porque nós estamos à frente da escola que a gente acha que esse pode ser o melhor caminho. Mas eu acredito que tudo que você tem um entendimento de como acontece, você tem uma forma melhor de controlar isso. Com certeza. Então acho que, né, esse é o papel, né, que a gente tenta passar, principalmente para os nossos amigos, né? Até a gente estava comentando antes de começar essa conversa sobre as agendas, né? Então, por exemplo, tem agenda para tudo, né? Para diversas atividades, assim, né? Idiomas, físicas, psicólogos, esporte, hoje em dia, né? Esportes e tal. Só que é o seguinte, quando entra na agenda da tecnologia, cai no que o Rubens está falando. Isso não é um negócio novo, tá? Porque eu tenho a minha empresa e há 10 anos atrás, os pais batiam na minha porta e falavam assim, meu filho fica o dia inteiro no computador, gosta muito, você não tem um estágio para ele aí? E o cara tava lá jogando, né? Então, tipo, não tem a ver, né, cara? A mesma coisa a gente tá falando do celular, né? Você tá consumindo, né, uma rede social, você tá consumindo um vídeo no YouTube lá de galinha pintadinha, essas coisas todas que nós estamos falando aí, né? Esses youtubers hoje que estão no frisson, né? E realmente não é, né, o papel que está sendo só reativo, né? E ao mesmo tempo que a gente vê a tecnologia agora no bom sentido, trazendo um monte de soluções para o nosso dia a dia, para as nossas vidas aí, e resolvendo questões humanitárias aí em diversas frentes, essa tecnologia produtiva, ela está tendo um desafio tremendo, ela está tendo uma dificuldade tremenda de encontrar pessoas que podem trabalhar em prol disso, né? Que podem ajudar a construir todas essas soluções. E, ao mesmo tempo, muitos pais imaginam que, não, meu filho manda bem na tecnologia porque ele está dominando aqui o joguinho ali. Né? Então, esse é um grande dilema que a gente percebe. Bom, a gente está caminhando para o fim, mas antes
A Ana, além de ser psicóloga clínica educacional, também é proprietária aqui da Easy Cowork, onde nós estamos gravando esse nosso bate-papo aqui. Ana, desde quando você está aqui na Easy? E fala um pouco aqui da Easy para os nossos ouvintes aí. Bom, eu conheci a Easy em 2021, quando eu saí da clínica onde eu trabalhava em Londrina e decidi por conta própria começar a atender aqui em Rolândia mesmo. E no final do ano a proprietária falou para mim que não tinha mais interesse em tocar o negócio. E conversando com a minha mãe, nós vimos uma oportunidade, né? E decidimos embarcar nessa. Então, recentemente, né? Virando o ano ali 21 para 22, eu me tornei também empresária. Isso aí. E estou aprendendo como que é ser empresária, como que é estar do outro lado também. E como é que faz? Como é que é a proposta da Easy, né? Do coworking, para quem não conhece o modelo de negócio aí? Certo. O coworking é um novo jeito de se trabalhar, de estudar, né? Onde você tem a oportunidade de estar trabalhando e estudando com pessoas de diversas áreas, onde você vai estar construindo seu networking, sua rede de contatos, né? E tendo a possibilidade de expandir, né, seus horizontes. Então, a ideia é que você trabalhe junto, né, com outras pessoas e não tenha exatamente um espaço só seu. Que você também esteja livre de burocracias, né? Você não precisa ter que pagar água, luz, aluguel, né? Se preocupar com o espaço, né? Você só se preocupa com o seu trabalho, com o seu estudo, né? O resto fica com a gente. E além disso, aumenta aí o network, né? Com certeza. É importante falar também que o coworking não é porque você vai ter hospedado que você não tem horário flexível, né? Sim. Você pode comprar por hora, pode fazer de diversas formas, né? Com certeza. Então, veio para revolucionar aí o mercado, né? Parabéns aí, sucesso, né? E um dos pontos mais bacanas é essa vista linda aqui. Pois Tanto à noite quanto de dia. Não sei se vai aparecer no vídeo, mas nós estamos aqui no 7º andar, né? É uma pena que a gente não conseguiu pegar o pôr do sol aqui, né? Estava muito lindo. Ô, Ana, para a gente voltar no nosso assunto e para talvez um encerramento assim, da tua experiência profissional, né? O que você tem visto assim os pais estão preocupados em realmente trazer as crianças para essa solução ou a gente está tendo aí um receio muito grande? Você acha que assuntos como esse, né, são importantes para que a gente consiga dar uma ajustada no caminho aí de algumas crianças? Olha, alguns pais sim, né, estão preocupados com essa questão. Outros já por estarem também tão imersos nessa tecnologia, né, por viverem dessa forma, acreditam que está tudo bem e seguem também do mesmo modo, né? Então, é uma coisa para a gente talvez ficar em alerta, repensar o que podemos fazer, né? Atividades como a que vocês desenvolvem, né? Já tem um diferencial onde eles colocam a mão na massa, né? Que é importante eles estarem trabalhando, não só exercitando ali o cérebro, né? Mas também o motor e o físico. É importante que eles desenvolvam, né? Em todas as áreas, todos os âmbitos. Muito bem. Bom, Ana, muito obrigado, né, por estar aqui com a gente, por bater esse papo realmente importante, né, para muita gente, para toda aí a sociedade. A gente encerra aqui o nosso 2º episódio, realmente com uma satisfação muito grande. Deixa aí para o Fábio e para o Alexandre também se despedir do pessoal aí, para que a gente possa aí, né, realmente tocar nesses assuntos. Esse é o nosso propósito aqui, né? Pois é, particularmente o primeiro episódio, né? A gente vai deixar até na descrição do vídeo, né? Somos os youtubers profissionais também, né? Mas foi realmente falando sobre a nossa metodologia, foi muito importante, né? Porque não só para a gente introduzir o que a gente entende sobre como fazer as coisas da forma certa, né? Porque não tem como a gente ficar ali em tecnologia. Então a gente falou um pouco mais da nossa escola, né? Mas eu acredito que esse episódio, apesar de ser o número 2, a gente vai ter que ter algum tipo de superação muito importante, né? Na escolha dos assuntos profissionais. Te agradeço muito, tá, Ana? Eu acho que nós estamos aí para evoluindo bem, já no 2º episódio. Isso aí. Fico muito satisfeito também. Obrigado pelo papo, foi muito bom. Foi até uma coincidência que a gente, tratando ali com relação à temática, a gente iria trazer e sabendo do seu domínio ali, caiu muito bem esse tema de hoje. É algo que a gente pode voltar a falar um pouco mais,
entender umas outras vertentes ali, né? E, sem dúvida vai ser legal para quem está assistindo. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Né? E com certeza virei mais vezes, né, a convite. A Anainha também, né? Além da descrição do vídeo anterior, sobre tudo que fala aqui, eu vou deixar também todos os contatos do Luiz para quem quiser conhecer um pouco melhor, não só o espaço, mas também o trabalho da Ana. Com certeza. Muito bem. Pessoal, até a próxima, até o próximo Papo EdTech. Valeu! Tchau.